Quem desbaratou o esquema de corrupção e fraude no INSS chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente quer aprovar prisão preventiva obrigatória para quem estupra, para quem tortura, para quem mata mulheres, vocês votam contra e barram no Senado, não deixam votar o meu projeto. Presidente, eu leio aqui a manchete do Globo de hoje: homem suspeito de matar Miss na Barra da Tijuca foi preso por torturar e estuprar ex-namorada no ano passado. Olha que bizarrice. Em um ano, menos de um ano, um sujeito que torturou uma mulher, que estuprou uma mulher, já estava em liberdade. E depois, questão de tempo, matou uma mulher. Nós aprovamos no plenário desta Câmara dos Deputados um projeto de minha autoria que obriga o juiz a decretar a prisão preventiva nos casos de crimes graves, como é o caso de tortura, como é o caso de estupro. Infelizmente, não teve um apoio unânime nessa casa, principalmente por parte da base do governo, por parte das esquerdas, que votaram contra esse projeto. Agora ele está parado no Senado por resistência do governo, por resistência das esquerdas. Num momento que se fala tanto de feminicídio, de violência contra a mulher, quando a gente tem uma medida efetiva, olha só, o sujeito, ele foi pego torturando e estuprando uma mulher. Menos de um ano depois ele já estava solto e ele matou uma mulher. Mas é óbvio que um psicopata que tortura e que estupra, é questão de tempo até cometer um homicídio, até repetir o crime que ele cometeu. E parado o projeto com voto contrário das esquerdas, da base do governo Lula no Senado. Felizmente, eu consegui construir maioria para aprovar este projeto aqui no plenário da Câmara dos Deputados, inclusive com relatoria do deputado Lafayette e com a autoria também do deputado Coronel Ulisses. Até quando a gente vai ter que esperar mais crimes graves acontecerem, mais mulheres serem mortas, mais mulheres serem torturadas, mais mulheres sendo estupradas, para a gente ter um procedimento mais rigoroso? Quando nós votamos aqui o endurecimento para a progressão de regime em crimes hediondos, inclusive o feminicídio, queriam que só endurecesse a partir da reincidência. Ou seja, você precisa matar a segunda mulher para endurecer a progressão de regime, segundo os setores da esquerda e da base do governo aqui. Então, assim, não faz sentido vocês falarem tanto na lei da misoginia, quando a gente quer aprovar prisão preventiva obrigatória para quem estupra, para quem tortura, para quem mata mulheres, vocês votam contra e barram no Senado, não deixam votar o meu projeto. Estou há 2 anos já trabalhando para aprovar no Senado, já fiquei aqui outros 2 anos trabalhando para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados. Relatei na Comissão de Constituição e Justiça, depois apresentei um projeto da minha própria autoria, aprovei no plenário da Câmara e agora os senhores barram no Senado. E ainda tem a coragem de ir para a televisão e de pedir voto e de mobilizar coletivos dizendo que estão defendendo os direitos das mulheres. Isso é uma aberração. Paralisado no Senado por trabalho, por obra, por insistência e por politicagem da base do governo Lula e das esquerdas, que muitas vezes barram projetos que alguns até consideram bons, mas só por serem de minha autoria querem barrar. A gente precisa aprovar esse projeto para ontem, presidente. Que todos os dias a extrema-direita nessa casa açoita a realidade, açoita os fatos. E quer substituir os fatos por narrativas. Teve uma época que nós dizíamos contra fatos não há argumentos. E agora eles dizem contra narrativas não há fatos. Mas os fatos são incontestes. Quem desbaratou o esquema de corrupção e fraude no INSS chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Chega! Cala a boca! Primeiro item da pauta, PL 580 de 2022. Deputado Kim Kataguiri é o autor do projeto, relator deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro. Deputado Kim Kataguiri, pelo Partido Missão. Presidente, só agradecer ao relator, deputado Marcelo Queiroz, agradecer ao presidente Hugo Mota por ter pautado a urgência e o mérito desse projeto, dizer que ele é de fundamental importância. Nosso presidente do Partido Missão, Renan Santos, esteve recentemente em Acari, no Rio Grande do Norte, que
que é uma cidade conhecida por ser a mais limpa do Brasil, ordeira, organizada, e isso porque uma lei na época do Império criou essa cultura nessa cidade, porque obrigava os cidadãos a limparem a frente das suas casas, e hoje nem lei precisa mais na cidade por causa dessa tradição. As próprias pessoas sentem-se envergonhadas caso a fachada das suas casas esteja suja, né, as suas calçadas estejam sujas, e criou-se uma cultura. Da mesma maneira, na época do cinto de segurança, teve tanta resistência à imposição e tornou-se cultura, uma coisa benéfica para a população. Hoje gasta-se dezenas de milhões de reais com a limpeza de rios, com enchentes, com alagamentos, e esse projeto vai nesse sentido. Então, não, sendo bem breve, orientar pelo Blocão, acho que a gente está aqui tratando de uma lei histórica, como o deputado Kim, que fez um primoroso trabalho sendo autor do projeto de lei. A gente está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo, principalmente desde o lixo pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, e principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas que estão ferindo, e que esses talvez sejam os maiores responsáveis, e por isso a previsão legal de uma multa ainda maior. Obrigado, deputado Marcelo. Vossa Excelência foi o relator. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovados. A matéria vai ao Senado Federal. Senhor presidente, agradecer ao plenário pela aprovação por unanimidade do projeto que estabelece a penalidade para quem joga lixo na rua, tanto pessoas como empresas. Recentemente, o presidente do nosso partido, Renan Santos, esteve em Acari, que é uma referência, e aliás, eu tenho segurança em dizer que Acari é mais limpo do que o Japão, do que as ruas do Japão que eu tive em Tóquio neste ano, em janeiro, e é uma cultura que foi criada através de uma legislação da época ainda do Império, e hoje a legislação sequer precisa ser utilizada, porque as próprias pessoas já criaram essa cultura de limpeza que se tornou uma referência para o Brasil. Só para se ter uma ideia, presidente, um dado que me assustou muito: a gente gasta mais de 130 milhões de reais por ano só para retirar lixo do Rio Pinheiros e do Rio Tietê. Então não adianta você reclamar da administração pública em relação a enchente e alagamento se você joga o seu sofá no rio, se você joga lixo na rua. Isso é uma cultura que precisa ser criada, uma cultura de país civilizado que, infelizmente, nós não temos. Alguns deputados demonstraram preocupação de falar, não, mas isso se resolve principalmente com campanhas educativas. Gente, a punição e a imposição de punição para quem não age corretamente, para quem age causando dano para os outros, também é educativo. Exemplo disso, a época da imposição do cinto de segurança, que na época alguns setores se revoltaram, e a minha liberdade de não utilizar cinto e tal. Hoje é uma cultura que todo mundo entende que é importante para preservar a própria vida. A proibição de cigarro em locais fechados também, quando antes fumavam dentro do avião, fumavam dentro de escolas, e quando foi aprovada a legislação, também alguns setores falaram, e a minha liberdade de fumar dentro da escola, de fumar dentro do avião, né? E isso hoje é uma cultura que todo mundo entende que não faz o menor sentido para a própria saúde e para a saúde pública você você fumar em locais fechados. Então, da mesma maneira, vai esse sentido do projeto de punir quem joga lixo na rua, de punir as empresas também, que muitas vezes prejudicam moradores de áreas mais vulneráveis, fazendo descarte irregular. Muitas vezes, quando o poder público concede os locais e a estrutura para fazer o descarte irregular, mas ainda assim, por um espírito de porco, não utilizam essa estrutura. Então, agradecer o plenário pela aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos o projeto de Vossa Excelência. Eu quero parabenizar tanto o senhor como o relator, a DOC, o nosso querido Marcelo, do Estado do Rio de Janeiro, pelo brilhante projeto para avançar nesse tema tão importante para a população brasileira. Eu sou lá do Nordeste e sei das dificuldades que é esse tema, deputado Kim Kataguiri e o deputado Marcelo.